ao julgamento, nem ao juízo particular, nem ao juízo final, porque será a primeira vez em toda a nossa história em que nós seremos julgados pelo coração de Deus, que nos sonda com a compaixão e não com a miséria e a hipocrisia desse mundo. Será o grande momento em que todas as injustiças que nós já fomos vítimas desaparecerão. Será o momento da reparação final, aonde o ser humano, porque Deus, o único que pode conhecer as intenções reais do seu coração, e inclusive conhece as fraquezas e as causas das nossas fraquezas, então Ele vai nos chamar para diante de Jesus, agora como nosso Senhor e como juiz, como Rei, para que nós sejamos acolhidos no coração desse Deus. Mas meus irmãos, nós quando deixamos de pensar na radicalidade, na eternidade dessa vida plena, nós acabamos também justificando uma vida igualzinha à vida dos saduceus, uma vida baseada no materialismo, no ceticismo, nos sofismas, nos argumentos errados para satisfazer um momento de egoísmo pessoal. Não há, e fique bem claro, a menor possibilidade de uma conciliação, mesmo que você fale em ecumenismo, e nós precisamos falar em ecumenismo, mas não existe, e isso é importante que fique bem claro, a menor possibilidade de conciliação entre a teoria da reencarnação e a teologia, a certeza da ressurreição. Não é porque os espíritas se dizem cristãos que eles são cristãos. Nós temos que dizer isso com todas as letras. Porque o princípio que está motivando esse movimento espírita, que hoje espalha-se pelo mundo, especialmente através da nova era, porque prega uma religião light, uma religião que não me compromete, e principalmente porque vem ao encontro da pessoa como resposta mágica. Nós decidimos o destino da nossa alma, nós temos uma alma imortal, que no juízo particular ela já vai receber o prêmio ou a condenação. Aquele que morre em pecado mortal já desce imediatamente para o inferno e de lá não sai mais. Vai ressuscitar no juízo final, para que a sua carne agora, unida à sua alma, pereça eternamente no inferno. E Jesus diz que nesse inferno tem fogo. Portanto, é o lugar da tormenta, da ausência absoluta de Deus, da incomunicação, de saber que eu fiz uma opção radical contra Deus, mas também aqueles e aquelas que fizeram uma opção radical por Deus, mesmo que morreram em estado de pecado, embora não sendo pecado mortal, mas morreram com o desejo honesto e sincero de ir para Deus, então passam pelo purgatório e acabarão também na ressurreição final, a alma e o corpo. Esse corpo plantado corruptível, estragado, ferido, talvez despedaçado, cheio de doença, ele vai ressuscitar incorrupto, feito o corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a ressurreição de Jesus é o sinal e a certeza e a convicção profunda da nossa ressurreição. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, que muitas e muitas vezes parece duro demais você ter que enfrentar o mistério da morte, mas cada vez me convenço mais. Só se desespera diante da morte quem vive a vida de qualquer jeito. As pessoas hoje vivem a vida de qualquer jeito. Perdeu o sentido da vida, da convivência. Depois, quando a pessoa morre, aí fica lá descabelado, com peso na consciência. Aliás, é muito fácil a gente saber isso quando a gente vai em velório. Quando você vai no velório, que está aquela pessoa lá desesperada. Pode saber, peso de consciência. Não viveu como devia ter vivido? E depois então, em vida nunca mandou um bilhete para a pessoa.
Em vida nunca mandou uma mensagem no celular, eu te amo. E depois de morto vai mandar carta. Deixa de ser besta. O sujeito não sabe nem o endereço da casa dele. Tanto que tem que ir numa besta de um tio de santo lá não sei na onde. Nós precisamos parar de viver na mentira. Ah, mas a morte é a única certeza. Qual é a única certeza que cada um de nós aqui tem? Mas acontece que nós não tomamos posse ainda da morte, do poder da morte e da ressurreição de Jesus em nossa vida. E enquanto isso não acontece, sabe o que acontece conosco? Somos prisioneiros da morte. Abre a sua Bíblia aí, vamos ler 2 versículos da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Versículos 14 e 15. É impressionante isso que o autor dos Hebreus, o mesmo autor que nos fala que há somente uma morte, e depois vem o juízo, está lá em Hebreus 9, 27. Aqui, em Hebreus 2, versículo 14. Os filhos participam da mesma natureza dos pais, da mesma carne e do sangue. Jesus, ele participou também da morte, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte. Isto é quem? Lê alto aí. Quem é que tinha o império da morte? E Jesus, passando pela morte, a enfrentou para destruir pela morte. Jesus não fugiu da morte. Ele assumiu a morte para transformar em caminho de vida. E libertar, leiam o versículo 15, aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Vamos repetir? Jesus assumiu a morte para destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Isso aqui é muito sério. Porque nós estamos meditando a necessidade de sermos inteiramente do Senhor nosso Deus. E para isso, Padre Jonas profeticamente está nos colocando um texto que precisa ser multiplicado. Você que já tem, precisa comprar muitos exemplares. Nós precisamos fazer, ao menos todas as pessoas que nós conhecemos, nós precisamos ter a coragem de levá-las a conhecer a verdade que está nesse sim, sim, não, não. E por isso que a capa desse livro é verde e vermelha. Porque se o verde é o sinal aberto para essa vida plena, o vermelho é pare. Quer dizer, você não pode passar. E se eu sou capaz de respeitar um sinal vermelho na estrada, na rua, dizendo que se eu passar ali, há uma câmera que me fotografa e eu vou ser multado,